Nós damos graças a Deus, porque Deus tem nos verdadeiramente sustentado nesses dias difíceis de pandemia, de incertezas quanto ao futuro, né? Realmente, há um ano atrás, eu acho que ninguém imaginava o que nós estaríamos para enfrentar no ano de 2020, né? Teve gente falando que acho que deu bug, né, no ano 2020, deu o ano que o pessoal está falando que é o ano perdido na escola, né, um ano inteiro desperdiçado. Será? Né, nada é desperdiçado no propósito de Deus. E eu gostaria de meditar com os irmãos justamente sobre esse desafio de nós combatermos o desperdício dos dias da nossa vida, dos recursos que Deus tem colocado na nossa mão. Eu quero meditar em alguns textos da Palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21, Lucas 9, de 23 a 26, Lucas 12, de 15 a 21, também são textos muito poderosos, né, que trazem o ensino de Cristo para nós nos dias de hoje, pela voz dos evangelistas Mateus e Lucas. Então, Mateus 6,19, é Cristo quem fala: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Lucas 9, 23 a 26, também é Cristo quem dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque é que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Lucas 12, de 15 a 21, Cristo também, falando aos seus discípulos, diz: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoavam entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Versículo 18: e disse: farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades, os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, e para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Deus assim possa falar ao coração dos irmãos, como já está falando através dos louvores, de cada coisa, através desse texto que nós acabamos de ler. Vamos orar uma vez. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz. Que esta palavra possa encontrar guarida nos nossos corações nessa noite e calar no mais profundo do nosso ser, que nada nem ninguém possa impedir a ouvirmos a tua voz, a que ouçamos a tua voz nesta noite. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas faltas, e nos usa para o teu louvor. Em nome de Jesus que nós rogamos essas bênçãos. Amém. Amém. Meus irmãos, como que as coisas são relativas na nossa vida, né? Até então, em 2019, as pessoas faziam milhões de planos para 2020, viagens marcadas, né, formaturas programadas, e essas coisas acabaram não se concretizando, né? E a gente vê como a nossa vida humana, quando a nossa realidade aqui é muito frágil, até mesmo as coisas que a pessoa mais confia, como os bens materiais,
as coisas que Deus tem nos proporcionado usufruir, elas são também relativas e são passageiras. E a coisa que a gente mais vê é as coisas sendo jogadas no lixo, sendo desperdiçadas. O desperdício é uma realidade comum na nossa vida humana. Hoje, para vir para cá, passei pela mureta e a gente teve que ir pela rua porque tinha muita gente. Né? Tenho certeza que amanhã cedinho, quando eu passar para o trabalho, só vai ter verdadeiro lixo. Né? E ainda existirão pessoas ali, ainda sob efeito do álcool, ainda sob efeito das drogas, né? Desperdiçando uma noite inteira, né? Em busca de prazer e de uma alegria que muitas das vezes é totalmente irreal, é totalmente fictícia. E a gente verifica o desperdício não só de tempo, desperdício de saúde, desperdício de esforço, né? Mas também, até mesmo na realidade material, né? Eu botei a foto aqui de um tijolão, eu lembro, isso aí talvez o Mateus não vai lembrar, né? Que isso aí, mas eu e o pastor Maurício, com certeza, o irmão Anderson, né? Tinha os primeiros celulares que apareceram, isso era caro, isso valia mais de 5 mil reais, a pessoa entrava na fila para pagar, né? E a pessoa, para falar na rua, né? Levava aquele tijolão, né? A gente chamava de tijolão para tirar onda, né? Quanto vale isso hoje? Não vale nada, né? É jogado fora. Se procurar na praia, no mar, nos lixões da vida, vai ter muitos descartados. Isso mostra como as coisas, o valor das coisas é passageiro. Né? Botei a foto também de umas TVs de tubo, né? Talvez também, nem muitos se lembram, mas isso aí talvez o Mateus se lembra, né? Eu lembro que se ligava a TV e esperava um tempo, né, para o tubo de imagem aquecer e aparecer a imagem, né? Hoje em dia se tem TV de LCD, né, de LED, 4K e por aí vai. E olha, não tenho dúvida que isso daí vai ser lixo daqui a 10, 15 anos, ou talvez em menos tempo. Quem é que não lembra do famoso, pastor Maurício, que sempre lidou com tecnologia, do famoso Palm Top, né? Ou do Bina, né? Que as pessoas usavam, os médicos. Hoje, Bina, a empresa faliu, né? Não se vale mais nada. A Kodak, que fazia filmes, né? Que se revelava, que se botava, né? A pessoas, profissões inteiras que desapareceram, como havia uma profissão muito importante no Rio de Janeiro, que era o acendedor de lampião, que dava a hora quando escurecia, e ele passava, isso eu fiquei sabendo, isso aí, não sou velho assim não, tá, irmãos? Isso aí eu não lembro, talvez o pastor Raimundo, essa parte aí eu não lembro do acendedor de lampião, mas se conta que às 6 horas da noite, passava acendendo, né, as lâmpadas, o lampião das ruas, né? E hoje em dia, quem é que tem lampião em casa, né? Só os mais antigos para quando falta luz. O que é valioso hoje pode não ter valor nenhum. Eu me lembro do nosso famoso álcool gel, né? A famosa lei da oferta e da procura. Logo que surgiu a pandemia, nós temos cenas que recebemos por WhatsApp das pessoas se batendo por um vidro de álcool gel, né? Como supostamente o álcool gel resolvia todos os problemas da pandemia. Né? E olha, eu até botei uma foto, não sei se dá para ver, a promoção do álcool gel, um vidro de álcool gel por R$ 27,50. Olha, irmãos, hoje acho que menos de R$10 aquele vidro ali não está valendo. Né? Mas eu acredito que teve gente pagando mais de R$30 até por um álcool gel. O valor é muito relativo. E, infelizmente, muitas das vezes, nós, servos de Deus, deixamos que o mundo dite os valores das coisas para nós. Se tem uma coisa que mais me dói, com toda essa pandemia, é ouvir as pessoas elencando o que era importante e o que não era, o que as pessoas podiam fazer ou deixar de fazer. E muitas das vezes, ir à igreja, adorar o Senhor, era relegado a segundo plano. Isso não era mais importante na vida de muitos. E quando a pandemia acabar, o saldo será de muitos crentes
que perderam o hábito de buscar ao Senhor. Meus irmãos, o valor humano, o valor da vida humana tem sido desperdiçado quando o homem se afasta dos propósitos de Deus. Que Deus criou o homem como a coroa da criação. Deus criou o homem para o louvor da sua glória. O homem, e quando eu falo homem no sentido genérico, tanto o homem quanto a mulher, foram criados à imagem e semelhança de Deus. Isso é muito profundo, irmãos. Infelizmente, eu não conseguiria jamais expressar o valor da criação humana no seu sentido espiritual e pleno. Porque, olha, anjos, nenhum tem o poder de se reproduzir. Até tem um debate teológico muito profundo de Gênesis 6, o que foi os filhos de Deus e os filhos dos homens que começaram, inclusive existe até mitologia judaica e livros apócrifos contando essa história, que demônios se relacionaram, aí fazem uma ponte com os espíritos em prisão lá de Pedro, que foram colocados no abismo. Olha, não, esse é o meu objetivo. Mas o fato é que Deus deu o poder do homem e da mulher de gerarem um novo ser, de sermos tão criadores quanto Deus. A irmã estava orando aqui, pedindo a Deus, a irmã Lília, a sabedoria de poder criar a vacina. Que maravilha! É Deus dar inteligência para o ser humano, isso foi Deus que deu. Mas, infelizmente, o pecado tem degenerado quando o homem usa a sua inteligência para o mal. E o diabo faz com que o homem deturpe o seu valor. Como ele não pode atacar a Deus, que é infinitamente maior e mais poderoso do que o diabo, ele faz o homem se degradar na sarjeta e se afastar dos propósitos de Deus. Deus deu ao homem a liberdade para escolher, senão nós seríamos robôs. E aí me desculpe aqueles que se dizem calvinistas, ou a graça irresistível, para mim não teria valor a minha esposa me dizer, por mais que eu sei que ela tem problema de visão, dizer que eu sou lindo, e que me ama, mas não teria valor nenhum se ela fizesse isso porque eu a obriguei a fazer isso, ou esperei que ela dormisse durante o sono e fosse lá e programasse, e falasse, agora você vai falar, você é lindo, você é maravilhoso, eu quero me casar com você. Não, só tem valor ela me amar e ter escolhido passar o resto dos seus dias comigo, porque ela teve a oportunidade de dizer não, Quando, no dia 7 de julho de 2001, eu a pedi em namoro, noivado e casamento, eu estava tremendo que nem uma vara verde, fiz rodeios e ela já desesperada, falando, quando é que esse menino vai tomar coragem e vai me pedir a minha mão? Mas com medo de ser rejeitado, de tomar um não, de tomar, como dizia, não sei, essa gíria já nem está valendo mais hoje, toco, de tomar um toco, e falar, olha, me desculpe, eu gosto de você como amigo, mas para namoro, noivado, você está muito ousado, você está morando a 2.000 quilômetros daqui do Rio de Janeiro, quase, e ainda está querendo que eu vá largar tudo para casar com você e ser esposa de militar, Não, mas não foi isso que ela falou, mas tinha plenas condições e liberdade de fazer isso. Mas o ser humano foi iludido pelo canto da serpente, de querer ser igual a Deus, de querer a sua própria glória, o seu próprio benefício, e a partir daí ele passou a desperdiçar a sua vida com esforços completamente distantes de glorificar a Deus. E assim ele desperdiçou o Éden, quando o diabo tirou o foco do homem, da bênção, da maravilha das árvores que ele tinha à disposição no jardim, árvores frutíferas, maravilhosas, sem o pecado, sem a degeneração do pecado, pois ele fez o homem focar justo na única árvore. Havia centenas ou até mesmo milhares de árvores frutíferas no jardim, mas o diabo fez o homem desejar justamente aquilo que ele não podia, porque Deus tinha falado que ele não podia fazer uso daquele fruto. Infelizmente, Deus tem sido entristecido ao ver o homem cair nesse mesmo conto. O homem tem desperdiçado a sua vida em tristeza, em angústia, em guerras perdidas,
em esforços pedidos, em bens materiais, em coisas passageiras, como aquele homem querendo juntar os celeiros para poder usufruir de algo que ele jamais poderia, porque a sua vida se encerraria sem que ele tivesse tempo para desfrutar. Justamente porque o diabo faz a gente focar não naquilo que nós temos, mas naquilo que nós não temos. Você pode ter, meu irmão, muitos motivos para estar triste essa noite. Talvez 1000 motivos. Poxa, eu queria isso, queria aquilo. Realmente, tem muitas coisas da nossa realidade que nós não controlamos. E nós somos confrontados com a nossa pequenez, com a nossa limitação o dia todo. Mas se existem 1000 motivos, existem mais de 2000, 3000 motivos para você dar glórias a Deus e ser agradecido pelo propósito que Deus tem na sua vida e por tudo que Ele tem te concedido. Infelizmente, o homem, ao desperdiçar a sua vida, eles têm estado condenados à separação completa de Deus. O homem, quem não crê, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou o seu Filho ao mundo não para que o mundo fosse condenado, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas a condenação é esta, que os homens amaram mais as trevas do que a luz. E pior do que isso, quem nele não crê já está condenado. O salário do pecado é a morte. Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Em segundo lugar, os valores humanos estão completamente deturpados. Vivemos como fenômeno do nosso pós-modernismo, uma sociedade que renega a verdade, uma sociedade que diz que cada um tem a sua própria verdade, que você é livre para fazer o que você quiser, a buscar os seus prazeres. Vivemos numa sociedade que busca o hedonismo a qualquer preço, mas ao mesmo tempo quer tirar o homem do seu prazer de estar aos pés de Deus. Vivemos numa sociedade que busca se entreter, o prazer a qualquer preço, e aí vale as drogas, vale a pornografia, o sexo desenfreado sem compromisso, vale o consumismo, e aí a felicidade passa a estar em ter um carro novo, em ter um avião novo, uma casa grande, um palácio, e seja lá o que for, e o homem nunca consegue se satisfazer dessas coisas, porque o mesmo carro que é zero hoje, quando a gente compra na concessionária, daqui a 20 anos, não vai valer nada. E o homem se ilude, com falsas religiões, querendo se aproximar de Deus por falsos caminhos, ou pensando que, tudo bem, se eu morrer agora, vai ter outras oportunidades de vida, e eu vou ficar reencarnando eternamente, até alcançar a evolução, ou como no budismo diz, chegar até o nirvana, e aí é que a pessoa parar de existir. Ou, como o budismo, que acha que vai ficar reencarnando de uma pessoa para outro animal, E aí nós temos algumas incongruências na Índia, que as pessoas morrem de fome, e tem um dos maiores rebanhos bovinos do mundo, disputando com o Brasil, Há um tempo atrás era o maior rebanho do mundo, hoje acredito que o Brasil ultrapassou a Índia em quantidade de gado, Só que com a grande diferença, enquanto aqui os brasileiros se deliciam, principalmente os gaúchos, com um churrasco suculento, Os indianos passam fome e adoram o mesmo gado, achando que ali são seres mais evoluídos, adoram as vacas, passam esterco de vaca na cara, achando que isso estão lhe trazendo benefício espiritual. Que desperdício, irmãos. Isso são vidas jogadas fora do caminho do Senhor. Quantos pegam seus esforços e rogam a santos, rogam a Maria, rogam a pessoas que já morreram, quando a palavra de Deus é bem clara, dizer que não só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. 1 Timóteo 2, 5. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, Hebreus 9, 27. Não existe purgatório, não existe, depois que a pessoa morreu, pode rezar 10, 20, 30, 40 missas, que isso não vai mudar a situação espiritual.
Só enquanto temos vida, temos esperança. Mas, louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que você tem preparado para quem será? Boas obras, sacramentos não garantem ao homem vida eterna, e sim o crer em Cristo, o negar-se a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz e seguir a Jesus. Porque a vida humana passa, os prazeres deste mundo passam. Salmo 62, versículos de 9 a 12, fala: certamente que os homens de classe baixa são vaidade, os de ordem elevada são mentira, pesados em balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis na opressão, nem vos ensoberbeçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Deus falou uma vez, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirá a cada um segundo a sua obra. 1 Timóteo, capítulo 6, um texto que a gente sempre gosta de citar, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, o amor ao dinheiro é raiz de todas as espécies de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Se a gente lê o versículo 7, que nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, tendo porém sustento, e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e enlaço em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Nós estamos aqui criticando a riqueza ou dizer que é pecado alguém ter posses, mas o problema é colocar o nosso coração, colocar o nosso esforço de vida nelas, como se elas fossem as garantidoras da nossa felicidade eterna. Terceiro lugar, é Cristo quem põe fim ao desperdício, porque nos liberta do pecado, nos liberta de desperdiçarmos as nossas vidas longe do Senhor. Nem a morte pode pôr fim ao servo de Deus que serve ao Senhor, porque Ele nos oferece a salvação, vida eterna e esperança para todo aquele que crê. Nós temos um grande valor, tem uma música que fala, você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. O nosso preço foi pago na cruz do Calvário. O que o homem considera desperdício, nós reputamos como alto valor. Poderíamos estar na mureta agora, enchendo a cara de cachaça, ou poderíamos estar deliciando-nos com drogas, ouvimos pornográficos, filmes, ou coisas, festas, orgias, e tantas coisas que desagradam aos olhos do Senhor. Mas nós escolhemos estar aqui porque o nosso prazer, a nossa alegria está na casa do Senhor, de estarmos juntos em comunhão, estudando a palavra do Senhor, louvando ao Senhor. Seguir a Cristo e não ao mundo. É isso que Cristo fala ao negar-nos a nós mesmos e tomar a nossa cruz. Tomar a cruz é estar disposto a enfrentar o repúdio do mundo, porque alguém se carregasse uma cruz naquela época, o condenado, além de condenado, ele era obrigado a carregar a sua cruz até o local da crucificação. E ele ali sofria o escárnio e o desprezo de toda a população, que ficava enfileirada para ver o condenado passar a cruz. Nós temos uma cruz a carregar, que é o ônus de ser reconhecido pelas pessoas, como pessoas malucas, como pessoas desprovidas de contato com a realidade, porque o que o mundo reputa como loucura, nós reputamos como precioso, estar na presença do Senhor. Salmo 37:5 fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Não desperdice a graça de Cristo, a misericórdia de Cristo na sua vida. Ele sempre nos convida a segui-lo, a estarmos dia a dia na sua presença. Não despreze o convite de Cristo a cada dia de estar ao seu lado. Não adie a decisão, não deixe para amanhã, não deixe para depois estar na presença do Senhor e buscar a sua face, e clamar e se derramar na sua presença. Isso sim é desperdiçar o seu tempo. Que amanhã, já diz o hino 259 do cantor cristão, amanhã pode ser muito tarde, mas hoje Cristo quer te libertar. Hoje Cristo quer te libertar do vício. Hoje Cristo quer te libertar das drogas. Hoje Cristo quer te libertar de uma vida contrária ao seu propósito,
Hoje Ele quer ser o Senhor da tua vida. Não perca mais tempo. Aplique a sua vida no trabalho da sua obra. Amanhã, a noite vem quando ninguém mais poderá trabalhar. A graça se transforma em desperdício quando ela é deturpada, ela é barateada, ela é desvalorizada e ela é mal entendida. O desperdício ocorre quando nós deixamos que entre nós e Deus se coloque um coração de perversa incredulidade. Mas hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação no deserto. É o que nos diz a palavra de Deus no capítulo 3 de Hebreus. Não é tolo quem larga o que não pode segurar para pegar firme o que não pode perder. Não adianta você renunciar a Cristo, esquecer de Cristo, para se aplicar nos prazeres desse mundo, porque esta vida aqui, ela vai acabar, está passando muito rápido. Eu estava vindo para cá andando com a minha filha, segurando eu, minha esposa, a mãozinha, depois ela cansou, pediu o cavalinho do pai, Aí minha esposa estava comentando, poxa, eu me lembro da época que eu andava com meu pai e minha mãe, sendo carregado por eles. Hoje sou eu que carrego a minha filha. Eu falei, meu amor, temos que aproveitar cada tempo, porque daqui a pouco, se Deus der vida e saúde, se a gente estiver andando com a Aninha na rua, vai ser para ela ajudar a gente, velhinho, andar, porque passa muito rápido. E será completo desperdício se nós não aplicarmos cada segundo, cada momento em fazer a vontade de Deus na nossa vida. Concluindo a nossa meditação, a nossa escala de valores é totalmente diferente. Tudo o que se faz que não nos leve a se aproximar do Senhor, o crente deve desvalorizar. Meu irmão, se ficar vendo o Facebook, está roubando o seu tempo de ler a palavra de Deus, não fique no Facebook. Se ficar vendo novela ou vendo programas de televisão, está roubando o seu tempo de estar na presença do Senhor. Coloque isso em segundo plano, porque os valores do servo de Deus são completamente diferentes dos valores do mundo. Não há como dizer que somos servos de Deus e abraçarmos os valores do mundo. Não há como dizer que igreja não é um serviço essencial, que não faz diferença igreja estarem aberta ou não, os crentes estarem reunidos ou não. Porque é isso que o mundo quer dizer que nós somos supérfluos. É supérfluo estar aqui. O mesmo mundo que não quer que nós estejamos reunidos é o mundo que está lá, na mureta, procurando os prazeres do álcool e das drogas. Deus não é um comerciante que leiloa seus presentes e derrama suas bênçãos sobre os que pagam mais. Ele quer cristãos sinceros, dispostos a negar a si mesmo. A preocupação legítima é restrita ao que realmente importa para Deus. Isso é o que deve estar sempre permeando a nossa mente. O que é importante para Deus. Não desperdice o seu tempo, os seus recursos e o seu relacionamento. Lembre da parábola do rico Lázaro. O rico tinha tudo, mas não tinha a presença de Deus. Lázaro não tinha nada. Alguns dizem que é uma parábola, outros já dizem que é uma história, porque é uma das poucas histórias que Cristo conta que tem até nome o personagem. E Lázaro era um mendigo, comia as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ele tinha a presença do Senhor. E depois ele morreu, foi para o seio do Abraão. E o rico foi para o inferno. Aceite a Jesus e ajunte tesouros nos céus. Não interessa quanto você tem na sua conta bancária. Se você tem muito ou pouco, dê glórias a Deus por causa disso. Mas a pergunta é, que tipo de tesouro você tem ajuntado no céu? Que jamais venhamos a ser achados em falta e que estejamos preparados para jamais ouvirmos de Cristo: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Que nós tenhamos preparado um tesouro no céu, por uma vida de testemunho, de busca da presença de Deus. Estejamos dispostos a carregar a nossa cruz, negarmos a nós mesmos e seguirmos a Jesus por onde quer que formos. Que Deus nos abençoe. Amém.